como prometido, estou de volta agora com o segundo volume da História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. Fiz a leitura em mais ou menos uma semana, com algumas pausas, não consegui manter uma leitura tão constante. É um livro pequeno, mas que para bom proveito exige bastante tempo, tem que ser uma leitura tranquila e atenta. E acho que mais ou menos consegui fazer isso para tentar trazer um bom resumo. E não só um resumo, mas principalmente uma opinião em relação à leitura e sobre a experiência de entrar em contato com esse mar de conhecimento que o Otto Maria Carpo nos dispõe. Então, de maneira geral, nós podemos pensar, e eu diria assim, a minha experiência lendo esse texto, que é sobre a Idade Média, né? Então agora nós estamos... Esse é o segundo volume da obra. Então, nesse momento, o Carpo ele foca muito na Idade Média. Se o primeiro volume foi sobre a Antiguidade, enfim. Agora, pensando sobre o medievo, que sempre foi uma época que me chamou muita atenção e eu sempre estudei de alguma maneira, por achar uma época muito injustiçada. Entrando em contato com o que o Carpo fala sobre a Idade Média, eu tive certeza disso, né, da injustiça gerada com a Idade Média. Por quê? Ele já começa nos apresentando que o próprio problema de falar em Idade Média como sendo uma coisa única, porque em contraste com o Renascimento e com aqueles grandes eventos italianos, né, que surgem no Renascimento. Mas agora a gente pode pensar, e é o que o Carpo começa essa obra, né, nos dizendo: ao longo da Idade Média houveram diversos renascimentos. Então isso já nos prova que apresentar a Idade Média como sendo uma coisa só, exatamente, não faz o menor sentido, porque dizer que 1000 anos da história humana, mais ou menos, né, 1000 anos da história humana, dentro do mesmo conjunto, a gente não tem coragem de dizer que a modernidade, a contemporaneidade, a pós-modernidade e por aí vai, que são coisas de 1 século, 2 séculos no máximo, a gente já segmenta em vários filetes diferentes de termos. Agora, não, a Idade Média serve para 1000 anos. Poxa, parece algo um pouco injusto com nossos antepassados medievais, não acho? Então, o primeiro ponto que o Carpo nos apresenta é esse. É da existência, da presença dessa mudança ao longo dos anos, né, no medievo. Esses renascimentos intelectuais mesmo. E é claro, depois disso tudo, né, depois de apresentar tudo isso sobre o conceito da Idade Média, ele começa a apresentar um pouco mais quando que realmente a Europa deixa de ser romana e passa a ser, aí sim, medieval, digamos assim, né? No conceito que a gente pensa de medieval. O Carpo ele define melhor, então, quando inicia, não pensando numa data em calendário, mas principalmente num momento, digamos assim, que é a partir das invasões árabes, ali na Espanha, né? Na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, e ao mesmo tempo a invasão dos bárbaros lá da Groenlândia, Islândia, enfim, né? Então, esses dois momentos. E é muito, muito interessante a maneira como o Carpo ele diz, que é como se naquele momento a Europa ficasse fechada, digamos assim, né? Sem acesso à África, ao Oriente, pelo Mediterrâneo. O Mediterrâneo está fechado pelos árabes. E ali, então, começa, digamos assim, o medievo, literariamente, culturalmente, digamos assim. Porque, segundo Carpo, até esse momento, a literatura e aquele povo era ainda romano, bárbaro, digamos assim, algo nesse sentido. E é a partir, então, mais ou menos aí do século VIII, que vai começar a surgir, sim, uma literatura medieval, vamos botar nesse sentido. E o Carpo, ele vai vincular isso à epopeia. Então, as grandes sagas, não mais de heróis antigos, mas dos reis. Então, de Carlos Magno, desses primeiros grandes reis
da cristandade medieval. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque é realmente o início, então, da sedimentação desse imaginário popular cristão, da cristandade medieval realmente. Dentro disso tudo, eu trouxe uma citação aqui do Carpo que eu queria ler, que ele nos diz assim, que ele vai começar a falar então, quando começa a surgir realmente essa sensação de unidade entre os países, de alguma maneira, né? Essa unidade muito marcada pela igreja, né? Pelo catolicismo, essa coisa ele chama de universalismo ou internacionalismo da cristandade medieval. Por quê? Porque era como se fosse um ideal em que todos participavam, tanto no sentido literário, porque escreviam nas mesmas línguas, né? É claro que depois, em um momento, ele vai falar das literaturas locais, mas o interessante é de, primeiro, a gente pensar nesse contexto maior e global, né? Do que é o medievo europeu, um contexto com pessoas, com povos, com nações diferentes, mas que por estarem assim comprimidas, né, pelos impérios árabes, pelas invasões bárbaras, de alguma maneira, ali se desenvolvia um universo único que buscava essa universalidade. Mas, bom, vou trazer a citação aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. O internacionalismo do mundo medieval é apenas uma entre outras das suas qualidades características que não se ajustam bem ao conceito convencional sobre a época. Isso é muito interessante, né? Já começa uma pequena crítica a quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em algo muito fechado, algo muito retrógrado. Os filmes, a cultura é muito influenciada então pelo Renascimento, pelo Iluminismo, né, entre aspas, nos trazem essa ideia. E já começa um ponto, né? Primeiro, pensar nesse internacionalismo medieval é algo muito estranho para nós, hoje, no século XXI. Bem, seguindo. Em geral, a Europa medieval é imaginada como um círculo hermeticamente fechado, tão hermeticamente fechado quanto o sistema cosmológico dos seus astrólogos. As cruzadas parecem uma tentativa meio louca e infrutífera de sair dessa prisão. Fechada, a Idade Média era-o sem dúvida. Não tomou nem quis tomar conhecimento das coisas de fora de sua fé e da sua geografia. Mas olhem que interessante o que ele diz no fim. Mas dentro do círculo havia vida e tumulto. E a partir disso, ele vai começar a falar da tal da literatura de oposição. Eu achei muito interessante essa parte, tirando, dentre os pontos dessa obra, eu destacaria assim, 3 grandes momentos em que eu aprendi muita coisa nova com o Carpo. O Renascimento, os renascimentos medievais, os conceitos e as críticas que ele traz, né, a essa ideia de, poxa, a gente vai colocar 1000 anos da história humana num só termo? Acho um pouco exagerado, né? Esse foi um grande ponto que eu aprendi bastante com o Carpo. Depois, então, sobre o universalismo, enfim, essas características. Mas, então, o segundo ponto que eu aprendi bastante foi em relação à literatura de oposição. O que é isso? É aqui que eu ia dizer, né? Quando o Carpo nos diz que é uma época fechada, mas dentro desse círculo, com muita vida e muito tumulto, é isso que ele vai nos apresentar, ou seja, o que havia, quais eram as facções que combatiam, os combates entre clérigos de diferentes ordens religiosas, enfim, a vida medieval realmente existe. Quando a gente está falando nesse contexto medieval, pensando nos conflitos, como eu disse, a gente tem que suspender todos os preconceitos que a gente tem dessa época da história humana e deixar o autor nos falar, né? E imaginar as coisas com esse outro olhar, com o olhar de quem ainda está aprendendo tudo de novo. Por quê? Porque quando ele está nos apresentando essa literatura de oposição, como eu disse, a nossa cabeça formada pelos ideais iluministas parece que não acredita
que o medievo carregava tanta briga, tanta disputa, tanta diversidade, realmente, tanta diversidade em relação a pontos de vista. E a literatura de oposição, resumindo de maneira geral, né? Claro que resumir algo nesse sentido é muito difícil, mas é a grande disputa entre a burguesia ascendente e a estrutura eclesiástica, e esse jogo de cintura entre esses dois, né? Então, é sim a burguesia ascendente representada muitas vezes por clérigos, e por outras instituições, outros ofícios, né? Enfim, mas é também e são esses conflitos entre a burguesia e o povo, digamos assim, laico, né? Mas é também esse conflito intereclesial, porque são as ordens religiosas nascentes, como os dominicanos, como os franciscanos, contra a hierarquia já mais antiga, contra outros movimentos anteriores, né? Então, essa literatura de oposição é tanto da burguesia ascendente com a estrutura hierárquica eclesiástica, quanto também a estrutura feudal, de certa forma, mas é também entre cada um desses grupos as suas pequenas oposições, disputas, brigas, e aqui é muito bacana porque surge dentro desse contexto o romance, ou ele chama do tema zoológico, e eu fiquei pensando, a fábula. As fábulas surgem aqui nesse contexto, não é? A fábula que é tão usada na educação das crianças, para a gente pensar nisso tudo, né? A fábula é medieval, olhem que interessante. E a fábula, não é bem a fábula como a gente conhece, né? É esse texto zoológico que o Carpo fala, ele surge no contexto dessas brigas entre os grupos, e cada grupo era representado por um animal, e, e essas disputas, as características dos animais, tudo isso de alguma maneira representado nas poesias, nos textos, é, essa oposição disfarçada, às vezes nem tanto, por alguns disfarçada, por outros bem na cara, e como que, bom, tô nem aí, façam o que quiserem. Isso nos mostra que a Idade Média, ela é muito longe daquilo que a gente imagina. Isso foi, como eu disse, foi um ponto muito interessante que me fez aprender bastante. E aí, é claro, para destacar talvez dois pontos nesse movimento crescente, digamos assim, surge desses conflitos, surge aí sim o milenarismo, né, com aquela ideia do fim dos tempos, de que em algum momento entre a virada do século 1000, né, haveriam grandes eventos, algo nesse sentido. Surgem diversas teorias políticas apocalípticas. Aqui nesse contexto, o Carpo destaca o Dies Irae, né, do Thomas Celano, ou Celano, não sei como é que pronuncia o nome desse franciscano, mas é uma poesia, é um hino. O Carpo até apresenta um pouco da dificuldade que se tem de entender o que é o Dies Irae, mas no fim eu sei que é uma música muito bonita que o Mozart e alguns outros músicos depois, com os séculos, foram fazendo as suas melodias e as suas versões, mas que, bem, surge aí o Dies Irae, né? Se quem não conhece, pesquise, escute, é, procure a tradução, né? É um texto em latim, muito bom. São obras gigantescas que aparecem nesse período que por vezes a gente quer esquecer ou finge que não ocorreu ou quer dar tudo um nome só, Idade Média. Acho isso um grande erro, como o Carpo também achava, né? E, por fim, o último grande destaque é do Trecento. O Trecento, né? O Trecento, sei lá, mas eu vou falar mais italianizado aí, né? Os anos 1300 na Itália. Um grande pré-renascimento italiano, digamos assim, né? Onde surge o grande poeta medieval Dante Alighieri. Olhem só que coisa bacana. O Dante é medieval, sim, o Dante é medieval. E aqui, na obra do Carpo, ele faz
descrição, uma introdução, digamos assim, à Divina Comédia tão completa e tão inspiradora que eu realmente vou voltar a ler, né? Eu sempre brinco que eu parei no inferno, eu parei no inferno com Dante, porque eu li o inferno e não li o purgatório nem o paraíso, não saí do inferno, fiquei por ali. E com esse texto do Carpo, eu eu fiquei muito animado, motivado realmente, da mesma forma como o primeiro volume do Carpo me motivou a ir atrás, a buscar as obras dos autores clássicos da antiguidade. Agora o Carpo me motivou muito, mas muito mesmo, a retomar Dante, a retomar e a ir atrás de autores que eu nem conhecia, por exemplo, poemas da Espanha, alguns poemas nórdicos, enfim, coisas que a maneira como ele descreve te deixam curioso para saber, cara, o que, que esses caras realmente dizem? Eu preciso conhecer isso. Se o Carpo está me dizendo que isso é tão importante, eu preciso realmente conhecer isso. E de maneira geral, resumindo e finalizando esse vídeo, eu diria que tem sido uma experiência realmente fazer a leitura desses livros aqui do Carpo, da história da literatura ocidental, porque muito mais do que apenas literatura, a gente encontra um apanhado geral de história, não é? De história, de cultura, de civilização, coisas que para a gente entender o que acontece hoje, a gente tem que entender o que já aconteceu. Como nós chegamos aqui tem tudo a ver com o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, tem sido realmente uma experiência muito boa, muito bonita. Recomendo a todos, quem tiver a possibilidade, quem tiver a coragem, né? Porque são vários volumes, 10 volumes, e coragem não só para ler eles, mas coragem talvez principalmente para tentar fazer também esse desafio, né? Retomar, ler, encontrar, pesquisar, ir atrás das fontes da nossa cultura, né? Sim, nós somos brasileiros, mas o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses vêm desse contexto europeu e nós podemos pensar também todo o contexto das imigrações para o Brasil. Nós somos ocidentais no fim das contas. Nós temos que conhecer as nossas raízes também, né? E é dever pessoal de cada um ir atrás, procurar se formar, digamos assim, né? Bem, fico por aqui. Acho que tentei trazer as minhas impressões dessa leitura. Pretendo na próxima semana trazer o terceiro, mas eu sei que agora os livros vão aumentando, né? Porque as fontes também de pesquisa e as obras vão se multiplicando cada vez mais. Então, não sei se vou conseguir em uma semana trazer o próximo livro, mas a ideia é tentar manter uma regularidade nesse sentido e continuar compartilhando com vocês, tá bem? Se gostarem do vídeo, curtam, comentem, compartilhem com quem vocês conhecem, que tem interesse também nesses temas e se inscrevam no canal, tá certo? Muito obrigado se alguém assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!